E queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para o seu fortalecimento, para a sua consolação, que fica em Mateus capítulo 8 e o versículo de número 23 ao 27. Vai aqui o texto nos dizer que de repente Jesus entra num barco juntamente com seus discípulos e atravessa o mar. E de repente levanta-se uma grande tempestade, a ponto de colocar desespero, medo, pavor, espanto no coração dos seus discípulos, que vão eles acordar o mestre. Pedir para que o mestre resolvesse aquele problema, porque o mestre estava descansando, o mestre estava dormindo. E de repente o Senhor se levanta do barco, e agora o Senhor levanta tuas mãos e diz: aquieta-te mar e cala-te vento. E aqueles homens se maravilharam dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, porque Deus permite as grandes tempestades da vida. Porque Deus permite as grandes tempestades da vida. Deus permite as grandes tempestades da vida, em primeiro lugar, para nos mostrar quem somos. Porque os discípulos conheciam tudo sobre pesca, conheciam tudo sobre o mar, conheciam tudo sobre as grandes tempestades que vinham no mar da Galileia. Eles tinham o controle, eles tinham o domínio para se defender, se proteger da fúria da natureza que acontecia corriqueiramente ali no mar da Galileia. Mas a Bíblia, quando vai falar de uma grande tempestade, vai falar grande porque fugia do conhecimento do discípulo. Grande porque os discípulos nunca tinham visto uma tempestade do tamanho daquela. Grande porque era maior do que os discípulos. Grande porque fugia do controle, da habilidade, da experiência que os discípulos tinham de lidar com determinadas tempestades, ou fugia do controle dos discípulos. Portanto, os discípulos tinham a capacidade de resolver as tempestades que ocorriam no mar da Galileia, mas aquela fugia do seu controle. Então os discípulos, vendo que não tinha poder, não tinha controle, não tinha habilidade para dominar, para fugir, para se defender, para se salvar daquela grande tempestade, então eles vão acordar o mestre, porque agora o mestre tinha uma solução. O mestre tinha o poder, o domínio de poder controlar, porque existem coisas, ou existem problemas, existem dificuldades que nós temos a capacidade de resolver. Os discípulos tinham habilidade para resolver as tempestades que aconteciam no mar da Galileia, mas aquela fugia do seu controle. Então existem situações, problemas que nós resolvemos, mas existem determinadas situações que só o mestre resolve. Quando a tempestade que está vindo sobre você e você percebe que ela é maior do que você, maior do que a sua habilidade, maior do que o seu conhecimento, maior do que a tua força, maior do que a tua capacidade, a única alternativa é deixar na mão do mestre. A única forma de você vencer é deixando na mão do mestre, porque o mestre tem uma solução. O mestre vai te fazer sair sem lesão dessa tempestade. O Senhor vai te dar a solução deste problema insolúvel. Se essa tempestade que está vindo sobre você é maior do que você, maior do que a tua capacidade, maior do que a sua limitação, é maior do que tudo, deixa na mão do mestre. Faça como Josafá. Em 2 Crônica, capítulo 20, diz que os amonitas, os moabitas, os da montanha, aí cercaram a Jerusalém. Mas Josafá, vendo que não tinha força, poder, domínio sobre aquela situação, ele entregou nas mãos de Deus e Deus resolveu. Nessa peleja não tereis que pelejar, parar e ficar em pé e ver o livramento do Senhor. Então, existem situações que só o Senhor pode resolver. Mas por que Deus permite as grandes tempestades da vida? Em segundo lugar, Deus permite as grandes tempestades da vida para nos mostrar quem Ele é. Os discípulos conheciam Jesus apenas como profeta, conheciam Jesus apenas como curandeiro, que curava cego, limpava leproso e multiplicava os pães e peixes. Mas Jesus queria que eles conhecessem Jesus na íntegra. Jesus queria ser conhecido de forma diferente. Jesus queria mostrar para os discípulos que ele era muito maior do que um profeta. Porque Jonas, considerado um dos grandes profetas em Israel, quando ele estava em um barco e sobreveio uma grande tempestade, a única forma de Jonas poder se defender da tempestade e daqueles ventos que batiam no seu barco era pulando dentro das águas e sendo engolido por um peixe. Mas Jesus não pula para fora do barco, muito pelo contrário, ele acalma a tempestade, ele domina as forças da natureza. Então Jesus vai dizer: aquieta-te mar e cala-te vento. Então Jesus mostra para os discípulos que ele é muito maior do que um profeta, é muito maior do que um curandeiro, que é um libertador, que é um limpador de leproso. Jesus é maior, Jesus mostra que ele é Deus na sua essência.
Jesus mostra que ele é o Todo-Poderoso, que ele domina os ventos, ele domina o mar, ele domina a tempestade, ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Ei, Jesus está te revelando nessa grande tempestade que ele é maior do que a sua luta, que ele é maior do que essa tempestade, que ele é maior do que você, que existem situações que você não resolve, mas ele resolve, porque ele é maior, ele é poderoso, ele acalma o mar, ele acalma a tempestade, ele acalma o vento, ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Ei, é momento de você aprender a conhecer quem é Jesus. Quando os discípulos viram Jesus acalmando a tempestade, eles vão dizer, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, eles não tinham conhecimento de Jesus. Foge da imaginação, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? As tempestades vêm para nos mostrar quem é Jesus. Ele é maior do que um profeta. Ele é maior do que a sua situação. Ele é maior do que o seu problema. Ele é Deus, ele conhece o seu coração, conhece as suas lutas, conhece os seus problemas e ele vai resolver esse problema que você está enfrentando. Em terceiro lugar, porque Deus permite as grandes tempestades da vida. Ele permite as grandes tempestades da vida para nos mostrar o poder da sua palavra. A sua palavra é poderosa, a sua palavra é gloriosa, a sua palavra é imanente, transcendente, a sua palavra é imutável, inerrante, a sua palavra é poderosa. Aquieta-te mar, cala-te vento, a natureza, a fúria do mar, os ventos se acalmam quando ele diz, aquieta-te, calai-vos. A Bíblia diz que veio paz, porque a sua palavra traz paz, a sua palavra traz bonança, a sua palavra traz tranquilidade, a sua palavra traz conforto, a sua palavra traz vida, a sua palavra traz alegria, é a sua palavra, nós precisamos conhecer o poder que tem a palavra de Deus. Foi o poder da palavra de Deus que fez o vento se aquietar, foi o poder da palavra de Jesus que fez o mar se aquietar, foi o poder da palavra de Jesus que trouxe paz, alegria, bonança, tranquilidade, segurança, conforto e vida para os discípulos que estavam em alto mar. Você precisa conhecer, amados irmãos, quem é você? Você precisa saber quem é Jesus e você precisa conhecer o poder da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.